Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá se inscrever agora, porque isso ajuda a gente a trazer conteúdo de qualidade para vocês. E segue também nas nossas redes sociais para não perder nenhuma fase desse universo da criação. A pele do bebê, a gente já sabe que é extremamente sensível e requer cuidados especiais. Mas após esses primeiros meses de vida, os primeiros anos, a pré-adolescência, a primeira infância também requer cuidados específicos. O que fazer, que produto usar, o que devemos evitar. E para esse bate-papo hoje, nós convidamos a doutora Laura, dermatologista pediátrica, que não tem ninguém melhor para explicar e falar sobre isso, para orientar as mamães, dar dicas, principalmente de produtos. Já bati um papo com ela aqui e vi que ela tem muito conteúdo bom para dar para gente. Seja bem-vinda, doutora. Muito bom ter você aqui. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Quem é a doutora Laura? Mari, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz em estar aqui. Eu sou de Sorocabana, Laura Malzoni. Eu fiz faculdade de medicina em Botucatu, aqui perto até, né? Fiz dermatologia também lá e dermatologia pediátrica na USP. Faz 10 anos já que eu atuo na dermatologia pediátrica. Eu sou mamãe do Davi, que tem 2 anos e meio, uma fofurinha, me acompanhou, inclusive, aqui até a porta. E hoje em dia é uma paixão falar sobre dermatologia pediátrica. No começo, há 10 anos, era até uma contramão, todo mundo queria muito falar da estética. E aí eu falava, não, eu gosto mesmo de falar de pele de criança, de doença de pele de criança. E foi. Na época da pandemia também abri meu Instagram. Hoje em dia eu falo com mães, falo com médicos, dou aula de dermatologia pediátrica, tanto na PUC, em Sorocaba, quanto no Fellow Digital Dermatoped, que é a extensão universitária que eu tenho para médicos. Mas vai ser um prazer conversar com você aqui sobre pele de bebê, sobre pele de adolescente, que é tudo que eu amo falar. Eu tô em todas as fases, então a gente vai conversar de todas as fases. Só não tô na fase da gestação, que agora eu já encerrei, entendeu? Mas a dermatologia pediátrica é uma especialidade difícil de encontrar. Aqui na minha cidade, eu sinceramente não sei se tem, né, alguma dermatologista pediátrica. Não vou falar que não tem, porque eu não procurei a fundo. Mas eu sei que é algo difícil. E, inclusive, tem muitas pediatras que, quando você vai passar pela pediatra, ela até pede, fala, seria bom você passar numa dermatologista. E é uma especialidade que a gente não encontra. Então, foi muito bom ter achado você com todo o know-how, com toda a bagagem que você tem, para ajudar muitas mamães, porque a gente tem que ter cuidados não só, como eu já conversei com você um pouquinho antes, nos primeiros dias, meses de vida, né? As outras fases também requerem atenção. Mas vamos começar pela gestação. Vamos fazer uma linha do tempo aqui, né? Para as mamães, vai atender as grávidas, as mães dos bebês, primeira infância, pré-adolescência e adolescência. Vamos nessa cronologia. Na gestação, existe algum suplemento, algo que a mãe pode tomar, ou algum cuidado que a mãe pode ter para melhorar, para dar uma condição melhor da pele desse recém-nascido? Mari, sabe que é muito interessante que esses dias mesmo eu estava conversando num grupo do WhatsApp e aí uma aluna me perguntou: será que eu recomendo que a grávida venha numa consulta pré-natal com o dermatologista para saber cuidados? E eu falei, claro, porque os cuidados não só da mãe, mas do bebê começam na gestação. O que a gente tem de melhor para fazer nessa fase da vida está relacionado com o que a gente chama hoje de epigenética. Então, a gente tem a nossa genética e o nosso ambiente, os fatores ambientais, eles influenciam na nossa genética, como que ela vai se expressar. Então, é o que a gente chama de qualidade de vida. Então, tudo que a mãe pode fazer, se alimentar bem, dormir bem, é o que melhor ela tem para fazer com relação à pele do bebê. Mas tem já estudos mostrando, por exemplo, que para a mãe que tem um filho com dermatite atópica, ela pode, durante a gestação, suplementar algumas cepas específicas de probiótico. E daí ela pode passar isso, inclusive, durante a amamentação para o bebê, diminuindo a chance de ter uma dermatite atópica grave no bebezinho que nasceu. Então, tem como a gente fazer essa orientação
pré-natal. Então, a gente consegue, sim, além dessas orientações de dormir bem, se alimentar bem, praticar exercício físico, que a gente recomenda para qualquer gestação saudável, ter essa triagem para uma mãe que já tem um filho com dermatite atópica, por exemplo. Nossa, que sensacional. É mais e mais eu, pelo menos, aprendo quanto precisa de uma equipe multidisciplinar para cuidar dessa gestante. Né? Desde o psicólogo, a gente acha que é só o ginecologista, né? E tem que ter um acompanhamento, inclusive, para você orientar, falar, tem o que eu fazer? Né? O que eu posso melhorar? E aí você ir atrás, como nesse caso de um irmãozinho que já tem, conseguir ajudar um próximo a não ter essa dermatite. Pode falar. Perdão. Até, por exemplo, com relação a fazer o enxoval do bebê. Porque isso é uma coisa que é pré-natal. Então, quando a mãe chega lá com um recém-nascido na consulta, às vezes já está com algum ressecamento, alguma vermelhidão, algum tipo de lesão de pele, você já podia ter orientado adequadamente a escolha dos produtos antes do neném nascer. É isso que a gente vai falar. Quais são os itens indispensáveis numa mala de maternidade e quais são aqueles dispensáveis e quais são aqueles proibidos? Olha, Mari, eu acho assim, na pele do bebê, menos é mais. Isso vai ser uma frase que é a primeira vez que eu tô falando, mas eu vou falar com certeza várias vezes aqui no podcast. Quando eu falo menos é mais, eu tô querendo dizer menos produtos e listas também de ingredientes mais enxutas. Sabe o famoso poucos e bons? Então, o que geralmente a gente recomenda para um recém-nascido? Um bom sabonete ou um Sindet. O que quer dizer Sindet? Sindet, ele é um detergente sintético, mas ele tem uma tecnologia que consegue preservar a barreira cutânea, até por não alterar muito o pH da pele. Porque o pH da pele, ao contrário do que a gente vê às vezes naquelas embalagens infantis, está escrito pH neutro, ele não é neutro, ele é levemente ácido. E manter esse pH levemente ácido é super importante para a nossa barreira microbiológica, para não ter infecção de pele. Então, ter um sabonete ou um Sindet que seja adequado, de acordo com uma composição boa, que mantenha esse pH, é essencial. A segunda coisa costuma ser o creme de barreira, o creme preventivo de assadura, que é uma coisa bem polêmica que também falam muito lá no Instagram. E assim, pensa só, a pele do bebê é uma pele muito fina. A gente imagina que até pelo menos 2, 3 anos de idade, a pele ainda é muito imatura. A camada mais superficial da pele, que chama extrato córneo, é a camada que impermeabiliza meio que a nossa pele, evitando que as coisas sejam absorvidas quando a gente aplica. O bebê, a criança, eles estão numa janela de vulnerabilidade que eles não têm ainda esse extrato córneo bem definido, bem amadurecido. Então, muitas coisas que se aplicam na pele são absorvidas. Pensa só na área da fralda, que é uma área que ainda está ocluída pela fralda, então aumenta a absorção. Um produto lá, um creme de barreira com uma lista de X ingredientes, alguns hoje em dia até nocivos, irritativos, perfume, que é uma coisa que a gente não recomenda, vai entrar na sua lista dos proibidos. Desreguladores endócrinos, que é um termo relativamente novo, né? O pediatra já fala mais, o endócrino pediatra já fala mais, o dermatologista está começando a entender que são aquelas substâncias que podem, como o próprio nome diz, desregular nosso sistema endócrino. Eles são substâncias que podem ser sintéticas ou podem ser naturais, né? A maioria são sintéticos. A gente convive com eles em tudo. E eles podem penetrar na nossa pele, nessa pele fina e frágil do bebê, e desregular as glândulas. Então, muito se fala por causa dessa epidemia que está tendo de obesidade, de doença de tireoide, de puberdade precoce e até mais na frente na vida de infertilidade. Então, lógico, é isso que eu falei da epigenética. Muitos fatores influenciam. Mas se a gente pode controlar o que a gente aplica na pele, por que não escolher produtos com uma composição mais enxuta? Então, entra aí o creme de barreira. Um creme de barreira, ou um creme de assadura, que tenha uma composição mais enxuta. De preferência com óleos e manteigas naturais, sem parabeno. É isso que eu ia te perguntar. Sem substâncias perfume. Que não deve conter nesses produtos. Nesse creme de barreira, por exemplo, não deve conter talco, perfume
e nem parabenos. Os parabenos, eles até foram proibidos agora no Brasil. Tinha uma regulamentação que pediu que até agosto do ano passado nem tivesse mais parabeno em produto para a área da fralda, tá? E as indústrias estão se adequando. Mas, por exemplo, perfume. Quando a gente fala perfume, não sei se todo mundo sabe, mas quando a gente fala perfume, tem a regulamentação permite que a marca não abra o perfume, porque o perfume é uma marca registrada da marca, né? Então, aquele cheirinho daquele sabonetinho, aquele cheirinho de bebê. Então, para manter o sigilo, a marca pode não abrir o que ela coloca lá na fragrância. Mas, muitas vezes, ali tem componentes irritativos, desreguladores endócrinos. Então, a gente evita o uso de perfume em produto para bebê exatamente por causa desse risco, tá? Então, perfume, por exemplo, é um dos que a gente não vai entrar. A gente vai escolher um Sindet, um sabonete, de preferência sem perfume. Como que vê esse Sindet? Como acha? Geralmente ele está escrito quando é um Sindet, quando você vai ler no rótulo lá atrás, né? Quando está a descrição do produto, ele está escrito ali que ele é um Sindet, que ele tem esse nome já na indústria. Geralmente os importados, não necessariamente. Não, a gente tem muita marca boa brasileira, mas qual que é a parte ruim? Eles ainda não estão na gôndola do mercado. A maior parte a gente compra pela internet, mas tem muita marca boa brasileira com bons produtos, tá? Que eu conheço, os famosos para mim, que eu usava no meu filme, Mustela, que a gente pode até falar dessas marcas depois um pouquinho, acho que são marcas mais conceituadas, mais renomadas para usar num recém-nascido, né? Isso. A Mustela mesmo, ela tem Sindet sem perfume, que são os para pele sensível, que é aquela linha da cerejinha lá, de uma frutinha que chama Xandra. Fica bem nesse critério. É um Sindet sem perfume, um pH adequado, um pH ajustado. Então, vai super bem. Tem aquele que tem perfume, que o pH também é ajustado, mas tem essa questão do perfume. A Mustela, ela é uma marca que ela tem uma fragrância certificada. O que quer dizer isso? Eles, como o próprio nome diz, eles passam por uma certificação da fragrância. Então, eles não abrem a fragrância ali no rótulo, mas eles já abriram para ter essa certificação, provando que não tem nenhum tipo de ingrediente que seja ali cancerígeno ou desregulador endócrino. Nada muito nocivo. E tá? eu vou te falar bem a verdade, eu acho o cheirinho bem ruinzinho. Você não gosta do cheirinho? Não, não é um cheirinho de bebê. É um cheirinho diferente, né? É um cheirinho de Mustela. Né? Talvez eles queriam lançar uma nova pegada, né? Um cheirinho de bebê diferente. Mas tem marcas boas. Tem marcas brasileiras, por exemplo, a Bem Essencial, a Biokinder, que são marcas boas que têm esses produtos nesse tipo de padrão, tá? Bem legais. Então, na mala do Verde bebê, natural. a mãe deve colocar pomada. Esse sabonete ou esse Sindet. Lembrando que o bebê recém-nascido não precisa de shampoo. Ele pode lavar o corpinho todo com isso. Inclusive, na troca de fralda, usar para lavar a região genital quando ele fizer cocô. A pomada de assadura, que de preferência não tenha parabeno, talco e nem perfume. São os 3 essenciais. É uma coisa que a gente vai falar mais pra frente também, mas é a questão de preciso usar todo dia, toda hora, pomada de assadura? Não necessariamente, mas vamos completar a nossa necessaire. O terceiro, que é uma coisa que eu gosto muito, seria um óleo vegetal, 100% puro, que pode ali revezar com hidratante, mas que vai ser bom para fazer uma massagem, uma chantala, para melhorar o vínculo da mãe com o bebê, para fazer o bebê relaxar antes do banho e já vai ajudar a nutrir essa pele, impermeabilizar essa pele que não tem esse extrato córneo que eu falei. Então, já vai fazer essa vez de cuidado com a pele. O que é importante? Ler o rótulo, porque tem muito olhinho aí no mercado que a gente compra como óleo XYZ, mas quando a gente olha lá atrás, é o quê? Parafina, né? Parafina líquida. Então, o ideal é um óleo vegetal 100% puro. Um óleo de coco, daqueles extra virgem de cozinha, já tá super bem. E não é inflacionado, né? Porque, então isso que eu ia falar. Porque não é pra beber. Então, tem... se for de amêndoa mesmo, tudo bem. Mas a maior parte desses olhinhos de amêndoa, quando a gente vai ler, lá atrás... Tem tudo menos amêndoa. Aquela marca famosa que a gente conhece. Não tem amêndoa. Não tem. É parafina. Eles tinham um muito bom de amêndoa. Saiu do mercado. Agora, aquele rosinha ali,
Ele é mais um óleo mineral. É ruim o óleo mineral? Para a pele, nem tanto, porque ele é muito inerte, ele não vai ser absorvido. Mas já tem a família que vem questionando a gente a questão do impacto ambiental. Então, o óleo mineral, ele é um derivado do petróleo, né? Ele é o petrolato. Então, ele já não é uma coisa biodegradável, sustentável. Então, assim, tudo isso a gente também precisa entender. E ele não vai dar esse cuidado com a pele. Ele é ele é inerte, ele é uma impermeabilização. Quando pega um óleo vegetal, ele é muito mais um cuidado com a pele. Pode ser um óleo de amêndoas, que a gente compra às vezes na internet, 100% puro. Pode ser o óleo de coco, pode ser um óleo de girassol. Faz super bem. E daí tem todos esses benefícios que eu falei. Vai melhorar o vínculo da mãe com o bebê, fazer uma massagem, faz um relaxamento na rotina da noite, melhora o soninho do bebê, além de melhorar a qualidade da pele do bebê também. Seria o terceiro item. O quarto item, eu acho que é especialmente importante para quem tem um antecedente da dermatite atópica na família, que daí seria o hidratante. E daí, pensando no hidratante, tem que entrar tudo aquilo que a gente falou da pomada de assadura. Não pode ter parabeno, não pode ter perfume, porque é uma pele muito fina e frágil, tá? Não pode ter desreguladores endócrinos, daí o parabeno seria um deles. Tem um outro que chama BHT, que é um conservante que a gente vê muito hidratante, mas que não é adequado para criança pequena, para bebê. Por que a gente se preocupa tanto, né, na criança pequena, na gestante e no bebê? Por causa disso que eu falei, da janela de vulnerabilidade, né? É um momento de formação e desenvolvimento. Então, é um momento que a gente precisa ficar muito atento para qualquer coisa que possa ser nociva. E aí, o quinto item, que daí eu gosto de pontuar muito para saídas e as emergências, seria o lenço umedecido. Que a tá? gente vai falar sobre o polêmico lenço umedecido. Exatamente. Então, assim, o lenço umedecido, ele é um baita no quebra-galho. Quem é mãe sabe, né? Às vezes, para limpar uma mão, para limpar uma boquinha que sujou, para limpar uma roupinha, para limpar a gente, né, gente? Quem tem recém-nascido, às vezes, sabe que você vai passear, volta um leite em você. E, às vezes, naquele momento, limpar também o bebê na hora da troca de fralda. O que a gente sempre fala? Que ele não deve ser a rotina. Porque o lenço umedecido, ele tem vários componentes ali. Então, a gente vai escolher um lenço umedecido que não tenham tudo isso, parabeno, BHT, perfume. No lenço umedecido entra mais um item que chama fenoxetanol, que é um conservante que é muito usado em cosmético, mas para a região da fralda a gente evita. E daí tem ainda alguns lenços umedecidos que tem isso. Então, o ideal é evitar. E aí, a gente vai usar naquela saída, mas não vai usar todo dia. Para usar todo dia, o que seria mais interessante? Um algodãozinho com água mesmo. Quando for fezes, a gente vai ter que lavar. Por quê? Porque tem alguns produtos mais gordurosos que ficam impregnados ali na pele. E aí, a gente precisa lavar com aquele sabonete ou com aquele Sindet para tirar aquele resquício que ficou e não ficar ali uma vermelhidão, uma assadura. Então, seriam vamos recapitular. 5 itens para ter na mala do bebê. 5 itens para a gente ter na mala do bebê, considerando 3 mais importantes e os 2 são o bônus que você vai ter ali para você poder usar sempre que for um coringa. O primeiro deles é um sabonete ou um Sindet que tem uma boa composição, de preferência sem perfume. O segundo é um creme de barreira ou creme de assadura, que também, de preferência, sem perfume, sem talco, sem parabeno. O terceiro deles é um olhinho 100% vegetal, óleo de amêndoas, óleo de coco extra virgem, óleo de girassol. Ler o rótulo e ver que não tem ali perfume, que não é só parafina, só petrolato. E os 2 itens bônus são o lenço umedecido para aquelas saídas e o quebra-galho, e o hidratante, principalmente para aquela família que tem um antecedente de alguma dermatite. Daí você pode revezar ali com o olhinho. Um dia o hidratante, um dia o olhinho. Um dia o hidratante, um dia o olhinho. Lembrando que o hidratante também não pode ter perfume e nem aqueles conservantes ruins que a gente falou. E o lenço umedecido. Então, cada produto, a mãe tem que observar um componente. Não tem assim, ó. Esse componente não pode ter em nenhum produto. Não, a gente pode sim enumerar todos os parabenos. Assim, pensando em recém-nascido, o que a gente vai enumerar? Todos os parabenos, o perfume, o talco, que às vezes está na pomada de assadura, e principalmente BHT,
BHT, e principalmente BHT, BHA e alguns liberadores de formaldeído, por exemplo, DMDM-dantoína. Anota esses nomes aí. É uma lista de mais ou menos 6 ingredientes que a gente consegue evitar quando a gente lê o rótulo. Não precisa entender todo o resto, mas só evitando todos esses, a gente já está indo para um caminho muito mais seguro. Entendi. Para escolher os produtos do bebê, né? Isso. E o lenço umedecido, ele a gente lê atrás. Acho que entendi que todos os produtos, quanto menos ingrediente tiver, melhor é na hora da escolha. Seria isso? Perfeito. E quanto mais ingrediente em itálico tiver, com nome de planta, extrato, melhor. Por quê? São ingredientes mais naturais, né? Menos sintéticos. E daí tem menos chance de fazer irritabilidade, de agredir a pele. Então, uma lista mais enxuta de ingredientes é mais interessante. Vamos dizer que a mãe está na dúvida lá na farmácia entre 2 lenços umedecidos. Ela viu que nenhum dos 2 tem aquilo lá que a gente não gosta. Não tem perfume, não tem parabeno, não tem fenoxetanol. Um tem uma lista mais longa do que o outro, compra que tem uma lista mais curta. Que daí são menos ingredientes. Ótimo, perfeito. O sabonete em barra, por exemplo, daquela marca famosa, não se deve usar também, pequeno. Na verdade, Mari, sabonete em barra ninguém deveria usar. Por quê? Lembra que lá no começo do podcast eu falei para você do pH? Então, o sabonete em barra, ele passa por um processo que chama saponificação e para ele endurecer, é acrescentado ali uma base forte. A base sempre vai puxar o pH para mais de 7. Então, já tem estudos mostrando o pH de sabonete em barra que chega a 10, 11. O pH da pele é ao redor de 5,5, ele é levemente ácido. Então, principalmente para quem tem uma predisposição genética, essa pessoa vai perceber que a pele vai começar a coçar, vai começar a ficar irritada, vai começar a ter dermatite. Não são raras as vezes que a pessoa chega no consultório e eu só troco o sabonete e ela já melhora da coceira. Então, essa incompatibilidade de pH, pele e sabonete em barra faz com que ele não seja adequado para ninguém. Mas, assim, para criança e bebê, menos ainda. Então sempre tem que ser líquido. preferência para sabonetes líquidos. Isso mesmo. Tá. Inclusive para nós adultos também, né? Sim. Não só para criança. Eu tenho alergia de uma marca X de sabonete em barra. Se eu usar, eu me coço inteirinha. É uma marca conhecida, né? Mas até eu descobri que é o sabonete. Pois é. Porque eu saía do banho me coçando e eu falava, gente, a toalha. E sabe o que acontece? Ai, eu sempre usei esse sabonete. Não deve ser o sabonete. Essa história do eu sempre usei, as famílias trazem muito na consulta. Mas não deve ser aquele produto, porque ela sempre usou. Não deve ser o hidratante, porque a questão da alergia, ela vem mesmo com o tempo. A gente precisa de 2 momentos para desenvolver a alergia. A primeira é que a gente se expõe e a segunda é que dá um start no sistema imunológico e fala, agora eu não quero mais isso. Então, nunca que a gente vai ter uma alergia verdadeira no primeiro uso do sabonete. E daí, às vezes, ele não vira mais um suspeito, porque fala, não, mas eu sempre usei. Esse sabonete. É. A minha mãe sempre teve em casa, minha avó amava esse sabonete. E aí foi. E foi muito engraçado, porque eu fui usar a minha filha do meio, ela é muito alérgica à pele. Ela é bem branquinha, assim, igual você, ela chega a ser transparente. E até eu queria te falar que se pessoas mais brancas tendem a ter mais alergia. Você pode explicar isso pra gente já. Mas ela dos meus 3, ela é a mais leite, assim, transparente. E ela tem alergia do sol. Quando eu falo isso, ninguém acredita. Fala, alergia do sol, ela empipoca e fica pink no sol, assim, mas é uma coisa assim que todo mundo fala, gente, o que aconteceu com ela? Se ela ficar exposta, assim, a mais de, sei lá, meia hora no sol, ela fica extremamente vermelha, é uma coisa horrível, assim, parece que mancha a pele dela, sabe? E aí ela passou esse mesmo sabonete que ela quase morreu, ela se coçava inteira. E aí por ter dado nela, pela primeira vez que eu usei nela esse sabonete, que eu sempre usei mais líquido nas crianças, eu falei, é o sabonete, eu nunca mais comprei, nunca mais tive. Então tem que ficar de olho mesmo, porque o sabonete pode dar. Sim. E inclusive, pele branca de bebês e crianças tende a ter mais alergias do que uma pele mais morena. Alergias, no geral, não. Mas essa fotossensibilidade, que é essa hiperreatividade ao sol, sim,
tá? Tanto que a pele branca, ela é até um marcador, ela tem mais chance, por exemplo, de desenvolver um câncer de pele no futuro, né? Graças a Deus, o câncer de pele é muito raro na criança. Mas, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de câncer de pele, a gente está falando principalmente da vida adulta, mas tem alguns fatores que a gente não pode mexer, que são os genéticos. Mas um fator que a gente pode mexer, entre aspas, prevenir, seria a queimadura solar na infância e na adolescência. Então, a criança com pele muito clara, que já teve 2 ou mais queimaduras solares na infância e adolescência, ela já passa para um adulto que tem mais chance de ter um câncer de pele mais grave, que chama melanoma. Então, olha a importância da gente entender essa questão da fotossensibilidade na criança, porque é o momento que a gente consegue caminhar prevenindo grandes riscos no futuro. Então, por exemplo, a criança que tem uma pele muito clara é a criança mais ainda que a gente vai ter que focar nas medidas de fotoproteção. E aí entra uma coisa que é muito engraçada. Quando a gente fala fotoproteção, as pessoas, a primeira coisa que elas pensam é protetor solar. E aí, o que os estudos mostram? Que o protetor solar, ele tem um impacto, sim, mas roupa de proteção solar, que agora está começando a cair no gosto das pessoas, tem muito mais impacto do que o protetor solar. E os hábitos mesmo, sabe? Vamos orquestrar esse horário da piscina, vamos orquestrar esse horário da praia, vamos para a praia, para a piscina no começo da manhã, no final da tarde, durante o meio do dia, vamos fazer uma atividade interna. Então, evitar o horário de pico, usar a roupa de proteção solar e usar o protetor solar, para evitar essa fotossensibilidade que as crianças que têm a pele mais sensível têm. Que legal, que legal. Eu vou chegar também principalmente a minha filha que é branca, eu tenho várias dúvidas blusa de proteção e tudo, né, que vem, que a gente acabou tocando na pele branca, e realmente tem isso dessa sensibilidade. E principalmente, não sei se tem uma predisposição também maior a ter dermatites ou algumas coisas assim, não. Dermatites no geral não. Acaba sendo mais a questão genética, não tanto relacionada com ter a pele mais clara ou não. E a queimadura, você fala solar, né? Porque minha filha já queimou solar. Com fogo umas 2 vezes. Tem não, é a queimadura solar. Eu já 2 vezes, já deu a cota já, né? Bom, ainda no nenê, no bebê. Quais os cuidados que a mãe deve ter nesses primeiros banhos do bebê? Né? Aquela coisa de deixa eu tirar toda essa sujeira aqui, aquela coisinha branca, né? Então, isso é muito importante, Mariana, porque isso faria parte dessa consulta pré-natal que a gente falou. Porque quem já teve bebê aí sabe, na maioria das maternidades, um belo momento entra uma enfermeira lá e aí ela fala, é a hora do banho do bebê. Uhum. E aí usa lá um produto que você não sabe qual é, e daí dá um banho no momento que você não sabe qual é. Então, o que a gente sabe hoje em dia? O ideal seria que aguardasse pelo menos 24 horas para o primeiro banho do bebê. E a gente não estaria errado a gente optar, por exemplo, num parto que foi tudo bem, que não teve risco para ninguém, que tá tudo ok, tomar o primeiro banho em casa. A família lá, não tem problema. Às vezes recebe alta em 48 horas. Por quê? Porque o bebê nasce mesmo com aquele vernix, que ele é uma camada super protetora. Então, ele é fisiológico. Não é fisiológico tirar ele precocemente. O ideal é que esses primeiros banhos sejam bem delicados, até para não removê-lo completamente, para ele ir saindo paulatinamente, porque ele é a primeira proteção que o bebê tem, tanto com relação aos micro-organismos que são externos, né, patogênicos, com relação até à perda de temperatura. Então, como ele é uma camada de gordura, ele acaba estabilizando a temperatura do bebê. Então, por isso, também é desaconselhado que o banho seja muito precoce. Nossa, que interessante. Então, o ideal é que a gente espere o banho. Fora assim que é isso, né, gente? Imagina que gostosinho você conseguir fazer o primeiro banho lá em casa, na família. Então, assim, não está errado você pedir para seu primeiro banho ser em casa. E se você quiser que seja no hospital, seria super interessante que você peça que espere pelo menos 24 horas do parto. E usa o sabonete ou faz um banhinho só com água? Pode usar um pouquinho, principalmente se o bebê já tiver evacuado, né, aquele mecônico, aquelas primeiras fezes do bebê, porque daí você tira aquele produto que fica mais impregnado na pele, mas se não tiver,
pode ser só uma aguinha morna mesmo, principalmente nas dobrinhas. Mas não tem problema você usar o sabonete se você escolheu aquele sabonete adequadamente, igual a gente falou, tá? Ele não vai prejudicar a barreira cutânea, pelo contrário, ele vai ajudar a manter ali o pH do jeito que tem que ser, levemente ácido. Uma rotina para mamãe assim, aquela mamãe que vai ser mamãe de primeira viagem, tá perdida ainda. Uma rotina desse banho, os primeiros banhos. É interessante que eu vi que você falou do óleo. A gente passar um óleo, depois dar o banho, hidratação e troca de fralda, seria uma rotina legal assim? Olha, uma rotina noturna com uma massagenzinha vai super bem, é lógico. O bebê recém-nascido, tudo é muito rápido ali com ele, né? Então, quando a gente tá falando de fazer uma massagenzinha, não é uma massagem ali relaxante, igual a gente faz 1 hora no spa. São minutos que você fique ali massageando com uma pressão bem leve, né? Mais um carinho mesmo, espalhando bem o óleo antes do banho. Esse banho vai depender muito da família. Tem família que gosta de fazer um banho no chuveiro, né? Às vezes, em casa mesmo, o Cristiano tinha muita segurança de tomar banho com o Davi. E era um momentinho deles. E aquele barulho do chuveiro também é gostosinho, né? Que faz aquele barulhinho da água caindo. Então, funciona muito bem para várias famílias o banho de chuveiro. Tem família que não tem tanta segurança, né? Em segurar o bebezinho para tomar banho de chuveiro. Tá super com ok. óleo no corpo, né? Principalmente com óleo. Exatamente. Tá super ok tomar o banho de banheira ou até do ofurô, né? Que é uma banheirinha que parece um baldezinho, fica uma gracinha. O bebezinho pode ficar imerso. Também evita de perder a temperatura, né? Não dá instabilidade na temperatura do bebê. Às vezes, o bebezinho que fica mais agitado, a gente pode até enrolar numa fraldinha e ir soltando ele aos poucos. Isso dá uma segurança. Lembra que o bebezinho tem aquele reflexo? Eu fazia o banho da minha filha, ela ficou na UTI, tinha que ser assim. Porque ele faz aquele reflexo. Ia soltando, cara. Você vai soltando aos poucos, sabe? Vai bem devagarzinho, no ritmo do bebê. E daí acaba sendo um ritual noturno mesmo, é um momento de relaxamento, um momento de vínculo com a família. Aí troca a fraldinha, consegue E aí pode dormir. passar até um hidratantezinho para dormir. E Principalmente os que têm, né, antecedente também de dermatite, pode passar um hidratantezinho para dormir. E essa troca Cuidado. noturna, você aconselha o creme de barreira daí? Isso, então, muito interessante. A questão do uso rotineiro do creme de barreira, eu acho que ela pode ter algumas indicações especiais. Por exemplo, uma viagem prolongada, que você não sabe qual momento você vai conseguir parar para trocar o bebê. A questão da troca noturna, porque principalmente no começo da vida, o bebê ainda não tem um trânsito intestinal estabelecido. E muitos bebês evacuam durante a noite. E o que causa assadura é exatamente esse contato dos produtos das fezes, do pH das fezes com a pele. Então, com certeza, principalmente quando o bebê ainda evacua à noite, usar à noite. Tá? E tem alguns bebês que às vezes têm algumas condições que aumentam o trânsito intestinal. Então, por exemplo, o Davi mesmo, ele teve a PLV. No começo, ele fazia várias evacuações e daí a gente precisava usar algumas vezes o creme de barreira. Então, tem algumas condições que acabam amolecendo um pouquinho mais as fezes ou aumentando a frequência, que é interessante a gente usar. O bebê que não tem nada disso, que não tem assadura, nunca teve assadura, que não evacua à noite, precisaria usar o creme de barreira todo dia? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. Pensando naquela questão da lista dos ingredientes, é mais um produto para a gente aplicar, é mais uma lista de ingredientes que a gente precisa se preocupar do que pode prejudicar, o que pode dar uma alergia. E aí eu acho que a gente pode dar um passinho para trás. Daí o que geralmente eu falo no consultório com os meus pacientes? O bom e velho óleo de coco que eu já falei, ou qualquer outro óleo vegetal 100% puro, pode vir nessa troca diária, no lugar do creme de barreira. Ele também dá uma segurada ali, Exatamente, tá? Eu usava muito pouco creme de barreira, né, nos meus filhos, assim. Eu mais ou menos, ainda mais quando vai ficando maiorzinho, você já sabe a hora que vai fazer cocô, aí você fala, nessa fralda eu vou pôr. Pelo menos eu tinha essa coisa assim. E não passava, não era nem... Acho que na primeira eu usei mais, no terceiro, não passava. Quase que não dá tempo. E aí falava assim, vai trocar rapidinho aqui e vamos. Agora, o que eu vejo também, muitas mães, principalmente mães mais novas, é fazerem toda a troca de fralda, aquele exagero de passar
tudo, desde da virilhinha da menina. Nossa, eu já vi cada coisa, bumbum. Aí taca a maisena, a fralda em cima para nem relar. Isso não é muito saudável, né? Abafa, né? Não, e assim, o que a gente tem que ter em mente? A assadura, por si só, ela é uma dermatite de contato. O que é uma dermatite de contato? A pele irritou porque alguma coisa agressiva ficou ali em contato. Todo tipo de dermatite de contato, a base do tratamento é remover o contato. Então, por mais que a gente escolha um bom creme de barreira com uma boa composição, o que a gente tem de melhor para fazer para assadura é trocar a fralda frequentemente. Viu que teve cocô? Já troca. Não deixa encher de xixi. A criança tá com assadura, escolher fraldas mais absorventes. Porque daí não fica aquele macerado, sabe? Aquele aspecto da pele cozida. Então, tudo isso vai... Ou até outras coisas. Tentar deixar momentos sem a fralda entre uma troca e outra, para secar bem. Sabe aquelas caixinhas de lenço? Que o lenço é bem fofinho? Eu peço para enxugar com aquele lenço, secar bem e deixar uns minutinhos sem a fralda. Porque tudo isso vai conseguir ajudar mais como medida de tratamento da assadura do que simplesmente besuntar de creme de barreira. Porque se a gente só besuntar de creme de barreira e não tirar a causa, que é aquele contato, que é aquela região super úmida, a pessoa não vai conseguir parar de usar essa camada de creme de barreira. Aí fica um ciclo, Fica né? um ciclo. Outra coisa que eu tive uma vez, eu até no meu Instagram tá, a polêmica do talco. Não sei se você viu lá. Não sei se você viu o meu pessoal, né? Sim. Polêmica do talco. Por quê? A madrinha do meu filho, meu terceiro filho, é pediatra. E aí, uma vez ela tava em casa, eu tava trocando, eu gosto, assim, bem raramente, assim, eu passo um talquinho aqui, um talquinho aqui. Ela falou, eu não acredito, você tá usando talco na minha frente. Eu falei, por quê? Ela falou, Mari, não pode usar talco, você compra talco líquido, então. Aí até fui ver o preço do talco líquido, eu falei, não dá. Aí eu falei, mas por quê, né? E aí ela me explicou, né, pela aspiração e tal. E aí um dia eu postei uma roupa na internet, tava tudo suja de talco. Eu falei, nossa, gente, desculpa, eu tô suja de talco. Sei que não pode usar talco nas crianças, né? O meu direct lotou de mães. Por que não pode usar talco? Eu uso talco a vida inteira. E aí ela até gravou um vídeo explicando. Eu queria que você explicasse um pouquinho para as mamães o porquê não é bom usar o talco em pó nos nossos pequenos, né? Tá. Se pode de vez em quando. Olha, é difícil poder de vez em quando, porque daí vai estar com o produto ali e a pessoa vai querer usar. Qual que é a questão do talco, tá? O que a gente tem de mais estabelecido é o risco de aspiração. E daí até entra a mesma coisa da maisena, tá? Por que alguns médicos às vezes não gostam que use a maisena? Também tem o risco de aspiração, tá? O maior risco do talco está relacionado com isso. Então, a gente não indica o uso em bebê. Mas tem uma marca bem famosa que recentemente passou até por processos relacionados ao potencial cancerígeno do talco mesmo, a partícula talco, tá? E aí, muito se questionou com relação a essa proximidade da área da fralda com esses cânceres serem, por exemplo, no ovário, no sistema reprodutor. Então, essa questão dessa relação da proximidade, da absorção percutânea, dessa pele fina que a gente conversou, a fralda que fica abafando. Como eu falei para você, a gente está numa janela de vulnerabilidade. A gente não tem tempo de fazer estudos prolongados que comprovem X mais Y. Tem uma suspeita, nessa fase, precisa sair da frente o risco. Então, entrou ainda isso na conta do talco. Fora a questão da absorção, da aspiração. Mas o risco da aspiração, em qualquer tipo de pó, a gente fica preocupado. Tanto que você fala do talco líquido, e hoje em dia tem talcos líquidos que não tem o talco também. Além de não ser líquido, não ser pó, perdão, ele não tem o talco, o ingrediente talco. Ele tem vários outros... Talco sem o talco. Ele tem vários outros ingredientes, mas... É um creme. É, um creme com ingredientes mais calmantes e que conseguem absorver um pouquinho mais o suor, que às vezes as pessoas usam, por exemplo, para brotoejazinha, sabe? Aquela alergia do suor, tá? Entendi. Não, o meu eu usava por causa do cheirinho mesmo, por causa da coisinha.
E aí, pra gente ir finalizando o bebê, unha. Quais os cuidados que a mãe deve ter ao cortar a unha do bebê? Aquela famosa lixa que tá na moda agora, uma lixa elétrica, ela é segura para usar nos pequenos? Ó, a lixa elétrica, ela tem vários tipos de aspereza, né? Então, aquela mais fininha, tudo bem usar no bebê, tá? Qual que é a questão que a gente tem que pensar quando a gente for falar do corte da unha do bebê, Mari? Principalmente relacionado à segurança. Então, a unha do bebê, ela é quase um papelzinho ali. E o bebê, quando ele nasce, ele tem um pterígio fisiológico. O que quer dizer isso? Essa pelinha de baixo da unha, ela cresce junto com a unha. Então, se não tiver num lugar bem iluminado, em um momento que o bebê estiver tranquilo, corre o risco de, na hora de cortar essa pelinha. Até arrepia. Exatamente, dá um arrepio. Tanto que a maior parte das maternidades pede que o corte não seja no hospital. Mesmo o bebezinho que nasce com a unha comprida. Não sei se você já viu, tem bebezinho que já nasce com a unha comprida. Meu filho. E se arranha. O corte é importante por causa disso, para eles não se arranharem. Aquela unha fininha, ela vira uma navalha e vai fazendo um monte. Mas o corte dentro do hospital, ele não é recomendado, porque se acontece algum tipo de cortezinho dessa pelinha, pensa no hospital. Os germes que tem no hospital, que pode entrar ali naquele cortinho. Então, o que a gente recomenda? Que o primeiro nem corte levar tesourinha. O ideal é que o primeiro corte seja em casa, num momento que o bebê tá tranquilo, para não ficar puxando a mão, e um ambiente bem iluminado, tá? Não precisa ter pressa. 1000 vezes já cortei a unha do Davi parcelado. Corta uma mão agora, daqui uma hora corta outra, tá? Mas é importante cortar para não ficar com esses machucadinhos que eles fazem, principalmente no rosto. Qual é o método que vai usar? Depende muito da segurança da mãe, tá? Pode usar o cortador, pode usar a tesourinha e pode usar a lixa, de preferência naquele que não é tão áspera, a que é mais para polir, tá? Eu particularmente gostava mais da tesourinha, achava que era mais fácil. Eu gosto da tesourinha, mas gosto daquele trinzinho também, que você vai certinho. Tem que tomar cuidado daquele trim. Mas então aquele trim, às vezes, é essa pelinha que tem que tomar mais cuidado. Agora, para a gente finalizar, shampoo e condicionador. Qual é a idade que a gente pode começar a usar o shampoo e o condicionador? Quantos meses? Não tem muito... Mari, não tem muita idade com relação a usar o shampoo e condicionador. Depende muito da criança. Eu sempre falo no Instagram, né? O cabelinho pede. Então, tem criança que já nasce cabeluda, que a mãe às vezes tem dificuldade de pentear. É essa dificuldade de pentear ou dificuldade de manter o cabelinho limpo é que vai fazer a troca. Quanto mais a gente conseguir segurar com aquele produto cabeça e corpo, melhor. Mas tem cabelinho que a mãe vai começar a ver: nossa, eu já lavei o cabelinho dele e ainda tá oleoso. Lavei o cabelinho dele e já tá oleoso. O shampoo, ele acaba tendo na composição outros detergentes que acabam retirando mais a oleosidade. Então, quando chega nesse momento que aquele produto cabeça e corpo já não tá segurando de lavar, limpar aquela oleosidade, dá para entrar com o shampoo. E muitas vezes o cabelinho fininho, quando ele começa a usar o shampoo, ele já fica mais difícil de desembaraçar. E aí é o momento que a gente vai usar o condicionador. Então, não tem uma idade exata. Às vezes eu tenho um paciente no consultório que a mãe já vem com essa demanda com 4 ou 6 meses, porque a criança é bem cabeludinha. Mas eu tenho criança no consultório que a mãe foi começar a usar lá para 2 para 3 anos. Então, é esse sentir do dia a dia mesmo. Por que a gente não generaliza para todo mundo? Pela questão da lista de ingredientes. É isso que eu ia te perguntar, já qual ingrediente que não pode ter nesse shampoo? Aqueles todos que a gente falou, mas aí entram mais 2, que são muito irritativos e estão muito presentes em shampoo e condicionador, que chama metil, ó o palavrão, gente. Então até para explicar para a mãe que está, às vezes, chegando agora, você vai explicar os produtos que não devem conter no shampoo. Isso, agora a gente vai falar como que a gente vai escolher um bom shampoo e um condicionador quando a gente acha que o nosso bebê está precisando usar shampoo e condicionador. Lembrando que, se a gente puder ter um produto só,
menos ingredientes. 2 produtos, 2 listas de ingredientes. A gente vai ver principalmente a questão dos parabenos, do BHT e do BHA, que são conservantes que podem alterar, né, o nosso sistema endócrino. Metil-isotiazolinona e metilclorotiazolinona. Parece estranho, mas é um nome comprido que a hora que a gente olha lá, a gente já bate o nome nela. Aliás, quem estiver assistindo já vai lá olhar. Eu tenho certeza que um produto do box tem eles. Eles são muito irritativos. Então, para a pele do bebê, a gente sempre evita. Tanto em shampoo, quanto em condicionador, quanto em creme sem enxágue. Quem tem cabelo encaixado igual eu, usa bastante. Então, a gente evita eles. E os liberadores de formaldeído, que o principal que a gente vê chama DMDM dantoína. Tá? Então, são esses principais que a gente precisa evitar. Esse metil que você falou aí, Metil-isotiazolinona, metilclorotiazolinona. E aí, eu queria falar um pouquinho ainda sobre o shampoo e o condicionador, que eu vi até no seu Instagram que você postou, que às vezes uma mesma marca possui componentes diferentes, né? A mãe tem que ficar atenta a isso. Isso, exatamente. Eu sempre falo lá no Instagram que a gente dificilmente deve se apaixonar por uma marca e confiar em todos os produtos dela. E também nem odiar ferrenhamente uma marca, porque muitas vezes eles lançam um produto que foge do perfil. Então, é importante saber esses nomes para ler o rótulo. Mari, sabe o que eu penso muito hoje em dia com relação a cosmético? É igual a nutrição. Há uns anos atrás, a gente não tinha muito esse tato de ler o que a gente estava dando. Geração, né, do nananinho vale um bifinho, entendeu? E hoje em dia a gente fala, né? Meu Deus, eu acho que a questão dos cosméticos vai caminhar para esse sentido. Hoje a gente tem rótulos na comida falando alto em gordura, alto em açúcar. Então eu acho que essa questão de saber ler o rótulo do que a gente come vai também para a dermatologia, de saber ler o rótulo do que a gente usa, porque a gente nutre por dentro e a gente nutre por fora. Exatamente. Então, acho que vai seguir muito, né? Isso. Até porque tem essa absorção do corpo. E aí, para a mamãe saber, por exemplo, o meu filho fez 5 anos, mas já faz uns 2 anos que é assim, ó, tá lá no banheiro, vai usar o meu shampoo mesmo que tá lá. Até quantos anos você considera que é necessário a mãe usar produtos infantis na criança? Olha, é outro bordão que eu vou falar. A gente já falou um aqui que é o menos é mais, e agora eu vou falar mais um, Mari. O que é seguro para um é seguro para todos, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai viajar, eu uso o mesmo sabonete do Davi, o mesmo repelente do Davi, o mesmo protetor solar corporal do Davi. O que é seguro para ele é seguro para mim, meu marido também, todo mundo usa junto, tá? Quanto mais a gente conseguir segurar o produto infantil, melhor. Se a criança topar, vai usando. Por quê? Porque a regulamentação, ela é um pouco mais rígida nos produtos infantis do que nos adultos. Mas e se a criança não quiser? Tem marcas boas que a gente vai ter que ler o rótulo e a gente vai conseguir usar na criança que não quer mais usar o produto infantil. Mas quanto mais a gente conseguir segurar, melhor. É isso que eu falei para você. Hoje em dia tem lá no box, a gente usa meio que os mesmos produtos, sabe? Então, isso que eu ia te perguntar. A mãe que tá ouvindo, ela quer marcas. Ela quer assim. O que você indica das melhores marcas para shampoo, para protetor solar? Hoje é assim, a gente não precisa falar das piores, as melhores, que elas vão gostar de ser exaltadas, entendeu? Sim. Hoje as melhores marcas para protetor solar, para shampoo, qual que você recomenda no consultório? Vou falar pra você. Hoje lá, o que tinha em casa hoje, né? Hoje lá no meu box, tinha um sabonete de uma marca que chama Biokinder e tinha um sabonete da Mustela. Os dois a gente usa, tanto eu quanto o Davi, tá? Eu uso até, muitas vezes, para orientar a lavar o rosto, às vezes de adolescente com acne, porque é um sabonete bom, uma boa composição, por que não, tá? Quando a gente vai passar o protetor solar lá em casa, geralmente a gente também usa o da Mustela ou da Avena infantil. Todo mundo usa infantil em casa quando vai usar o protetor solar corporal. O repelente, a mesma coisa. Aí entra a questão da marca. Por exemplo, a Off, ela tem uma linha muito extensa. O Off Baby é meu preferido e tem um que é Off Toque Leve também. Mas o Kids já não gosto tanto, ele já tem parabeno na composição e ele é Kids. Mas a mesma linha tem outros dois com uma composição mais interessante.
E aqueles com icaridina? Isso, aqui, então a Off, o baby deles é com icaridina. Com icaridina, a marca famosa Exposes, eu gosto mais do bebê também do que o amarelo, que é o para criança. Porque se a gente for comparar as duas composições, o amarelo já tem alguns conservantes que não são tão interessantes, mas o bebê, né, o Expose bebê é legal também. O bebê, o Expose bebê eu nunca vi. É um que tem uma tampinha azul. Legal, legal. Então, o pai pode aproveitar e usar os mesmos produtos. Todo mundo usa tudo. Lá, repelente, protetor solar, quando vai preparar para a piscina, todo mundo usa igual. Por causa, até para facilitar a logística da necessaire. Levar na mala, levar na bolsa, todo mundo usa igual. Eu ficava com essa sensação de que, por exemplo, quando a gente vai passar, eu tenho o meu, né, que eu gosto aquele que é em óleo bifásico, que você chacoalha. Não sei se você sabe, eu não sei se é da Vichy, chacoalha, espirra e passa, que ele tem um cheiro ruim, mas ele é muito bom. E eu ficava com a sensação de que o Kids, ele não vai proteger direito o adulto. Sabe aquela coisa, se não vai proteger, ou então não vai deixar queimar nada. E ele só muda mesmo que a composição é mais saudável, né? Exatamente. E daí, quando a gente entra no assunto protetor solar, tem uma coisa importante que a gente tem que saber, é com relação à idade. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Dermatologia, na verdade, assim, dos 6 meses aos 2 anos de idade, o ideal é que a criança use os protetores que a gente chama de 100% físicos. O que quer dizer isso? São partículas grandes que não penetram na pele e vão mais refletir a luz, e é assim que eles funcionam como filtros da radiação ultravioleta. Então, eles são mais inertes. Por serem mais inertes, né, não penetrarem na pele, eles causam menos alergia, são mais seguros. E eles são só 2 nominhos que a gente vai ler na embalagem: óxido de zinco e dióxido de titânio. Então, para os bebês nessa faixa etária, 6 meses a 2 anos, o ideal é que use esse tipo de protetor. E quais são esse tipo de protetor? Hoje em dia, eles estão escritos bastante. São várias. Mari, hoje em dia, várias vezes eles estão escritos na embalagem como físicos, como mineral, e tem esses 2 nomes. Qual que é uma dificuldade que a gente tem hoje em dia no Brasil? Na farmácia, se a gente parar agora para comprar um protetor solar infantil 100% físico de boa composição, a gente não vai ter muitas opções, tá? Fora do Brasil, a gente consegue comprar mais fácil, e pela internet a gente consegue comprar mais fácil também. Tem algum exemplo que você pode dar de um professor? Tenho, por exemplo, tem um bastão da Oli infantil que você consegue comprar na farmácia se você for. Mas, se você for comprar na internet, você consegue comprar um bastão da Bio Cosméticos, da Biokinder. Você consegue comprar uma marca que chama Nativeg. Então, ele tem corporal também. Ele tem corporal, mas aí a gente tem que lembrar que nessa faixa etária, o mais importante é que o corpinho da criança esteja coberto com a roupa de proteção. Então, eu já te pergunto. Meu marido vira e mexe, eu falo para ele: passou o protetor? Ele fala: não, eu pus a blusa, não precisa passar protetor. Eu falo: tem que passar protetor embaixo também. Se usa a bendita da blusa de proteção, precisa passar protetor embaixo? Se for uma roupa com FPU mesmo, que é uma roupa com tecnologia desenvolvida para isso, não precisa passar o protetor solar, tá? Se ele for usar uma roupa comum, aí muitas vezes precisa, porque vai depender da trama do tecido. Por exemplo, uma camisa de linho, uma saída, vamos falar aí de mulher, às vezes a mãe tá lá. Uma saída linda de linho, com uma trama muito aberta, respirável, é aberta também a radiação ultravioleta. Então, aquela saída que não é específica de malha de proteção ultravioleta, precisa passar o protetor solar por baixo. Mas a roupa que já é desenvolvida com essa tecnologia, ela já tem nas fibras, muitas vezes o óxido de zinco, dióxido de titânio, ela já tem as fibras trabalhadas. E o material, ele fica bem fechadinho, a fibra. Tanto que é uma das coisas que a gente orienta quando a gente vai falar. Como que você vai escolher uma roupa de proteção solar, por exemplo? A gente pede para ser sempre um tamanho bom para maior. Porque quanto mais apertadinho tiver, mais justinho, mais aquela fibra abre e aí ela perde em proteção solar. Mas se você quiser só usar o protetor,
perdão. Mas se você quiser só usar a roupa, não passar o protetor por baixo, quando você tá com essa roupa específica, não precisa. E você falou agora a proteção FPU, uma coisa assim. Não é Isso. UV só, então. UV, não sei o quê. Não, porque o tecido, ele protege de... Se você for ver, ele faz até sombra, né? Ou seja, ele protege até da luz visível, tá? Então, ele tem o que a gente chama de amplo espectro de proteção solar, tá? Por isso que quando a gente posiciona ali o bebê de 6 meses a 2 anos, que ele precisa mesmo estar protegido, ele precisa usar a roupa. Porque é diferente da gente escolher, às vezes, um protetor solar que protege mais do espectro UVA ou protege mais do espectro UVB. A roupa, ela tem amplo espectro. Então, Entendi. o bebezinho precisa Então, usar meu marido a roupa. não tá tão errado. Não. Se ele ver isso aqui, ele vai falar, tá vendo? Vai mais por mim, vai mais por mim. Outra coisa que eu quero te perguntar. Hoje em dia tem muitas intolerâncias, as alergias e tudo mais. Dentre elas, crianças celíacas. E eu ouvi dizer que a criança celíaca, ela tem que ter produtos especiais, maquiagem, shampoo, sem glúten. Como é que é isso? É verdade, tá? Não só as crianças celíacas, né? Então, por exemplo, a criança APLV, né? Que é a alergia à proteína do leite da vaca, ela também não pode ter derivados do leite no cosmético dela. Ou a mãe que amamenta essa criança não pode usar cosméticos com leite na fase de traços, por exemplo. Então, o que a gente precisa saber? Sempre essas crianças, elas precisam estar em acompanhamento dermatológico. E lá no consultório, o que eu faço? Eu dou uma lista dos nomes que eles vão procurar nos rótulos. Ah, mas eu fiquei na dúvida. Tem que ligar no SAC, porque o SAC é obrigado a saber isso. Por que acontece? A criança, ela pode... Além de ter ali um ingrediente, por exemplo, tem muitas marcas que usam, né? Proteína do leite, proteína do trigo. Ela pode ter o que a gente chama de contaminação cruzada. Pode não ter o ingrediente especificamente, mas durante a produção passou ali pela esteira do produto que teve a proteína do leite, a proteína do trigo. Muitas vezes ligar no SAC para se informar é o caminho mais seguro para você escolher um cosmético adequadamente, tá? Entendi. E aí... Na dúvida, liga e pergunta, tem glúten? Isso. Né? Conversa com seu dermatologista, se você é APLV ou se você é celíaco, cada um vai ter uma listinha específica de o que você tem que procurar ali. E quando tá com a dúvida, liga e pergunta. E daí, mais uma vez, a gente fala a frase que eu falo: menos é mais. Esses pacientes, mais que o ideal é que eles chequem ali os produtos que eles gostam e acabem ficando mais neles, sem ficar testando muita coisa nova, porque às vezes pode correr o risco de cair nessa contaminação cruzada. Essa contaminação. E é aquilo, né? Realmente, às vezes não tem, mas tem uma contaminação indireta. Bom, vamos terminando as crianças para entrar no pré-adolescente. No caso dessas crianças aí que tá na moda agora, a mãe deixar pintar cabelo, fazer luzes, isso tudo, como que é? Minha filha sempre, mãe, deixa eu pintar só aqui esse lado de azul, nanana. Eu fico pensando muito de entrar essa tinta na corrente sanguínea. Quanto que é isso? Até que ponto pode? Quando que pode começar a falar, não, passou de 8 anos, agora eu deixo fazer uma mechinha assim, como que é? Mari, falar para você que pintar cabelo em relação à segurança, também não tem muita idade, tá? Tanto que a gente pede, por exemplo, para a gestante que está nessa janela de vulnerabilidade, evitar pintar o cabelo no primeiro trimestre. O que a gente vê, principalmente de dano, quando a gente está falando desses procedimentos de cabelo? Então, quando a gente fala de alisamento, a gente fala principalmente do formaldeído, do formol, dos liberadores, tá? E daí não tem muito como enganar, porque mesmo que não tenha no rótulo, a gente percebe pelo processo aquele negócio que esquenta e solta aquele cheirinho e arde o olho. Então, por mais que não tenha no rótulo, quando esquentou, sofreu uma reação química e liberou ali o formol. A questão da tintura. Quando a gente vai fazer as luzes, vai descolorir, quando não tem contato com a raiz, tem menos risco de absorção pela pele, mas aumenta o risco de quebra, então de dano da haste do cabelo. O processo de descolorir, ele vai tirando a massa capilar, então pode causar quebra do fio, né? Pode causar uma alopecia ou às vezes um corte químico, que a gente fala, que é quando quebra ali bem onde teve o procedimento. E quando a gente fala de tinta para cor,
Aí a gente acaba ficando preocupado, principalmente com relação a metal pesado, a chumbo, a amônia. E aí sim, quando tem contato com a raiz, pode, além de causar uma dermatite de contato, até pelos conservantes ali do produto, e também ser prejudicial, principalmente no longo prazo, quando acaba virando um hábito, e muitas vezes vira, né? É uma coisa que eu sempre falo assim, ela quer fazer uma progressiva, mas ela vai fazer só uma. Eu falo, gente, será mesmo que vai ser só uma? Então, às vezes, começa lá com 12, 13, 15 anos e vira. Eu tenho cabelo cacheado, eu fiz transição capilar. Fiquei 10 anos fazendo progressiva. Então, você sabe que às vezes não é Ai, eu uma acho vez ou outra. lindo esse cabelo. Nossa, Obrigada. ele é fácil de arrumar. Falam que não, mas É. no meu ver, assim, ó, você faz um puxado assim, você já tá de É penteado. porque ele é um arrumado já desarrumado, Não né? é? Você entendeu? Eu acho que assim, na verdade, ele foi. As pessoas aprenderam Sim, a mexer com ele, né? A minha filha, ela exatamente. faz tudo pra ter o cabelo bem encaixadinho. Ela gosta assim, bem encaixadinha. Minha mais velha, ela fala: mãe, por que que eu não nasci com esse cabelo? Eu falo: então, filha, quem nasceu cacheado queria liso, quem queria nasceu com liso quer o cacheado. É assim a vida. A Né? grama do vizinho é sempre mais verde. É sempre mais verde. Mas eu, modéstia à parte, acho muito lindo. Agora, falando um pouquinho sobre o pré-adolescente, adolescente, né? Quando começa com os odores, com o cheirinho. Qual que é o melhor desodorante para a mãe escolher? Quando passar o desodorante? Porque eu já ouvi falar também que nem sempre, quando começa o cheirinho, é bom passar. Não sei se é verdade isso. Mas a minha filha começou com cheirinho com 8 anos, até muito cedo. Não estava na puberdade precoce, nada, mas o cheirinho começou. E até uma conhecida minha falou assim: olha, tem que observar, eu queria que você falasse isso. Se o cheirinho é de um lado só ou se é dos dois, porque pode ser uma bactéria, alguma coisa, e você tá achando. Então, eu queria que você falasse um pouco isso e depois falasse quais são os melhores desodorantes para esse pré-adolescente, para essa adolescente iniciar. Mari, eu acho que esse assunto, ele dá muita coisa para a gente conversar. Primeira coisa é a questão que você citou da puberdade precoce. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: tá na idade para ter esse cheirinho, tá? Porque muitas vezes está tendo cheirinho por outros fatores, mas não custa passar por uma avaliação. Qual é a idade que a gente espera o cheirinho? Nas meninas ao redor de 8 anos, igual você falou, e nos meninos ao redor de 9 anos, tá? O cheirinho está muito antes disso, não custa fazer uma avaliação da questão endocrinológica para ver se não pode ter alguma alteração aí até uma puberdade precoce, por exemplo. Tá? O que interfere no cheiro? Questões genéticas, questões alimentares, questões hormonais e as próprias questões locais. Então, sabe aqueles uniformes sintéticos que os meninos adoram usar de time? Aquilo é um terror pro cheirinho, tá? Aquilo não absorve suor, deixa a região mais úmida. O próprio crescimento de pelo na região também dificulta a evaporação do suor. Aquela umidade, mais as ações hormonais, elas vão tendo uma troca das bactérias. Então, antes tinha algumas bactérias que moravam nessa região. Devido à mudança dessa região por causa da puberdade, outras bactérias vão morar aí. E essas bactérias, elas produzem substâncias voláteis que a gente cheira, que causam o odor. Então, toda vez que esse odor é muito forte, o que a gente tenta fazer? Controlar essas bactérias. Então, existe um problema que chama bromidrose, e daí precisa mesmo passar no dermatologista para receber uma prescrição médica para tentar equilibrar essas bactérias aí e diminuir um pouco a quantidade dessas que estão produzindo esses produtos voláteis que causam um mau odor. Outra coisa que é muito importante a gente conversar é com relação a esses fatores locais que eu falei. Então, quando a gente vai começar a tratar o odor, precisa lavar adequadamente, porque isso é uma coisa também. Às vezes, eu preciso ensinar o pré-adolescente a lavar o cabelo no consultório, porque eles fazem assim, ó. E a axila, aqui então? Minha filha às vezes como tá até que seco. passa? Não sei, né? Então, tá lavando direito, então tem que colocar o sabonete na mão, faz a espuma na mão, passa a espuma, lava direito, enxágua direito, seca direito e tenta usar mais tecido de algodão, às vezes até regata, respirar. Deixa o ambiente respirar, tá? Em paralelo, não.
o odor está mais forte mesmo. Talvez precise tratar essa bromidrose com um dermatologista, com um pediatra. Quando a gente for falar, então, de cosmético, a gente vai separar em duas coisas. Na verdade, assim, eu considero mais o desodorante cosmético e o antitranspirante um tratamento. Por que eu entrei nesse termo aqui agora? Porque, às vezes, quem está em casa não sabe a diferença entre um desodorante e um antitranspirante. Até porque, no Brasil, muitas vezes, ele vem embutido. Vem tudo ali no mesmo, no mesmo pra mim era tudo a pacotão. mesma coisa. Aí, viu? Hoje vamos aprender uma coisa nova. Quando a gente fala de odor, que seria essa bromidrose, odor é desodorante. Quando a gente fala de sudorese, transpiração, é o antitranspirante. Aí que entra o tal do alumínio, tá? Por que hoje em dia a gente fala que não é todo mundo que precisa usar desodorante com alumínio? Porque não é todo mundo que tem transpiração excessiva. Quem só tem odor pode só usar um desodorante sem alumínio, por exemplo. Quem tem uma transpiração excessiva, sabe aquela pessoa que fica com a pizza, que fica até desconfortável? O meu marido, ele sua assim, mas ele não cheira. Ele não tem cheiro. Ele não tem odor. Ele não precisaria usar um desodorante. Mas se ele está incomodado com a transpiração, talvez seja melhor usar um antitranspirante. Por exemplo, seria um antitranspirante sem perfume, tá? Então, por isso que é importante também passar o adolescente em consulta para ter esse tipo de recomendação específica. Porque a gente precisa identificar. Às vezes, são as duas coisas. Aí vai ter que tratar o odor e usar algum tratamento para transpiração. Uma coisa que é importante também a gente ter em mente, né? É que a gente precisa colocar a nossa régua ali na realidade. Porque, por exemplo, transpirar enquanto está fazendo exercício físico é normal, é saudável, é esperado. É isso. Né? Agora, aquela transpiração que a criança está dentro da sala de aula, prestando atenção, e daí começa a transpirar. Aquela transpiração que a pessoa tem várias. Exatamente. Isso aí pode impactar muito na qualidade de vida da criança. E daí tem indicação da gente tratar essa transpiração, tá? Então, o que a gente precisa ver? O tanto que tá impactando na vida da criança, do adolescente. E o que é esse negócio com alumínio ou sem alumínio? Pode usar com alumínio? Porque eu Então, só fico comprando sem alumínio. O alumínio, ele já foi mais martirizado do que hoje, tá? Então, hoje em dia, ainda tem muitos estudos sobre o alumínio. O que acontece com a questão do alumínio? Ele é um dos únicos tratamentos que a gente ainda tem para transpiração. Por isso que eu pontuo cada vez mais o alumínio, hoje em dia, como um tratamento. Então, eu acho que o alumínio ele tem que entrar para tratar quem tem transpiração excessiva. Ele não deve mesmo entrar como se fosse um desodorante para cheiro de uso rotineiro, que que o adolescente passa hoje em dia de manhã, toma banho à noite, passa de novo. Então, quando a gente trata, por exemplo, com alumínio, a hiperidrose, que é essa sudorese excessiva, tem uma posologia, tem um jeito certo de usar. Você então usa, não é todo dia? Não é todo dia. Você usa à noite, aplica na axila limpa e seca, acordou, lavou, usa segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na semana seguinte, 2 vezes na semana e em diante. Então, esse jeito que as pessoas usam, que elas nem param para pensar, se eu tenho sudorese, eu só tenho cheiro e eu uso todo dia, e eu tomo 2 banhos por dia, eu uso 2 vezes por dia, talvez seja até desnecessário. Nossa, eu tomo banho, se eu tomar 10 banhos, eu passo 10 vezes. E antes de dormir, eu uso o desodorante. Porque o meu me dá cheiro mesmo. Então, às vezes, eu acordo de manhã e ainda de pijama vou arrumar casa, vou tirar cocô do cachorro e vou não sei o quê. Se eu não dormir de antitranspirante, daqui a pouco eu olho e tá cheirando. Então, eu acabo dormindo toda noite de antitranspirante. E daí tem que ver isso. Se é só o cheiro, poderia ser só um desodorante. Aí esse desodorante não Não precisaria, mas se é um momento que você tem transpiração, poderia ter o antitranspirante. Não, eu não tenho transpiração zero. O meu é o cheirinho mesmo. E usar spray ou usar roll-on? Então, sempre, sempre, sempre... Quer dizer, vou mudar minha frase, Mari. Nunca, nunca, nunca o aerossol, tá? Por quê? Porque ele não... É a mesma coisa que o sabonete em barra. Ninguém vai conseguir convencer o dermatologista que tem um aerossol
que não agrida a pele. Aquele jato, o jeito que ele sai, ele causa microtraumatismos na pele. Pode causar também coceira, descamação, dermatite. No longo prazo, pensa, sabe aquela água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Pensa um negocinho machucando todo dia, machucando. Então, não é o mais saudável que a gente pode escolher. A gente prefere o Rolon ou às vezes até o creme, porque tem várias apresentações em creme, tá? Então, Acaba nunca sendo mais. use o desodorante aerosol. Não, às vezes também acontece de ter aqueles escurecimentos na axila, que só de trocar o desodorante do spray pro Rolon já melhora. Porque às vezes era esse machucadinho aí todo dia que tava causando esse escurecimento depois. E aqueles cristais que eu já vi até que eu tava louca pra comprar, aquilo tira o cheiro ou ele é só pra transpiração? Não, ele não tem muita ação na transpiração. O cristal, ele é o alúmen de potássio, né? Então, ele tem o alumínio numa molécula grande que acaba sendo mais estável. Então, ele libera menos o alumínio do que o sal convencional, que é o cloridrato de alumínio, tá? Então, pensando em segurança, ele acaba sendo mais seguro do que o convencional. Mas ele não tem um efeito tão grande na transpiração, no porinho ali, fechar o porinho. Então, ele é melhor pro odor. Não é todo mundo que se adapta, mas às vezes é porque a pessoa não consegue aplicar direito. A axila tem que estar molhada ou o cristal tem que estar bem molhado. E você tem que passar várias vezes. Às vezes a pessoa usa o Rolon ali 1, 2, 3 vezes, tá ok. O cristal não é 1, 2, 3 vezes, não. É passar, tá? Qual que é a parte boa do cristal? Para quem se adapta, ele tem poucos componentes na fórmula, né? Ele é só aquele cristal de alumínio de potássio. Então, você não precisa ficar se preocupando com todo o resto e ele dura pra caramba, né? Tem uma durabilidade de quase 2 anos ali, aquela pedra, tá? Ah, ele então, é mas mais ele caro. tem alumínio. Ele tem alumínio, mas ele tem um alumínio numa molécula maior e mais estabilizada, então ele não consegue liberar o alumínio para a pele igual aquele sal que a gente tem no desodorante, no antitranspirante comum. Mas entre ele, o Rolon vai bem também do mesmo jeito. Vai bem também. É só mais o Uma questão de adaptar. Tem quem se adapte mais a um, tem quem se adapte mais ao outro. Entendi. E até uma durabilidade, talvez, né? E até a questão do cheirinho mesmo, né? Cada um, às vezes, sente de um jeito. Sabe uma coisa que é interessante também, conversar sobre a questão do cheiro? Porque eu falei desse nome bromidrose, que é o nome do cheiro para mais, mas tem também a bromidrosefobia, que é quando só a pessoa percebe que ela tá cheirando. Então, às vezes, não tem um cheiro, sabe? É encasquetei que eu tô cheirando. Ah, é? Então às vezes Mas acontece. é um cheirinho de CC? O que é? Não, às vezes não é um cheiro normal. E a pessoa que acha que ela tá sempre com um cheiro a mais. Eu tô tá cheirando ruim, tá Acho todo que minha mundo avó tinha percebendo. isso. A minha avó, a gente chegava perto dela e falava, eu tô fedendo, né? Eu tô fedendo. Tinha, Eu falava, provavelmente. Não, vó, lógico que não. Não, eu tô. Ó, eu tô fedendo. Mas assim, minha avó, assim, não era nem de esclerosada, Alzheimer, nada mesmo, porque ela morreu lúcida. Desde sempre, a gente chegava perto dela, e aí, se falasse alguém perto dela assim, nossa, que cheiro é esse? Tipo, de gás, de alguma coisa. Ela falava assim, sou eu. Ai, Eu tô coitada. fedendo, eu tô sentindo. Então, ai, que engraçado. E a Ela gente tinha acha. isso. Isso é meio tem que tratar psicologicamente ou não? Existe um Exatamente. cheiro mesmo? Tem que tratar psicologicamente. A gente começa perguntando isso, né? Pergunta pra família. Não, o cheiro dela é normal, tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, olha, legal, gente. Tem até uns problemas psiquiátricos também dentro. Exatamente. É perigoso. Doutora, para a gente finalizar, porque tem tanta coisa para conversar, mas a gente falou do protetor solar, da blusa de proteção, o melhor protetor solar para o bebê. Quanto tempo depois que a gente fica reaplicando esse protetor solar para a criança? Ah, interessante, Mari. A questão da reaplicação do protetor solar, às vezes ela é polêmica. O que a gente vai ter que entender? Principalmente a resistência à água. Então, tem um termo que a gente vê na embalagem, que está escrito resistente à água ou muito resistente à água. Para a criança, que geralmente gosta de ficar no mar, na piscina, quando a gente está falando de mar de piscina, o ideal é que seja muito resistente à água. Então, quando vem esse rótulo, tá? O produto foi submetido a testes que tem uma resistência a um banho de 80 minutos. Então, esse peixinho, você vai ter que tirar a cada 80 minutos, secar,
reaplicar o protetor solar. Se for um protetor solar químico, né, que não são aqueles 2 que a gente falou, espera lá uns minutinhos, 20 minutinhos e volta para piscina. Duro é fazer eles esperarem, Por né? isso que a roupa ajuda bem. Ajuda, Quando a gente não está falando de banho, a gente não precisa se preocupar tanto com essa questão da resistência à água, muito resistência à água. E a gente pode reaplicar a cada 2 horas. Então, é um intervalo um pouquinho maior. Às vezes tá lá só brincando na areia, Só brincando, né? exatamente. A cada 2 horas tá ok. Legal. Pra gente finalizar, fala, por favor, uma rotina minimalista e boa para uma pré-adolescente, para uma adolescente usar nos cuidados de casa. Olha, eu sou a rainha da rotina minimalista, né? Então, é isso que eu falei. O adolescente, ele já poderia continuar usando aquele sabonete bom para lavar o rosto, tá? Mas é difícil, né? É difícil, porque ele vai olhar ali o desenho de bebê, ele não quer, né? Então, o que eu gosto de fazer? Vamos deixar o sabonete ser só o sabonete. Mesmo o paciente que tem uma pele oleosa ou tem uma tendência à acne, eu não gosto de sabonetes com muito ácido, com muitos ingredientes que prometem mundos e fundos para acne. Por quê? Sabonete é terapia de curto contato. Vai ser ali uma lavagem que ele vai fazer ali naqueles segundos. Não vai dar para fazer milagre. Então, vamos deixar o sabonete ser só o sabonete, até para ele não agredir demais a pele. Então, de preferência, um sabonete que tenha também uma boa composição. Também tem muitos sínteses, igual a gente falou, para a pele do adolescente. Faça uma limpeza suave, uma limpeza gentil, tá? Pode ser o Bioderma, que você tinha falado, É isso que eu ia sua falar, me filha dá marcas, me usa. dá marcas. Pode ser um Bepantol, que tem lá embalagem azul, que é uma limpeza delicada. Vamos só limpar. Lembrando, né, que precisa lavar, passar a pontinha do dedinho. Não precisa usar nenhum tipo de utensílio, Eles gostam, né? esponjinha. Não precisa. Pelo contrário, aquilo usado todos os dias pode mais irritar a pele, causar sensibilização. E aí, que é aquela coisa, né? Às vezes o paciente acha que só porque ele tem a pele oleosa, ele não precisa hidratar. Mas precisa, porque a hidratação e a oleosidade são diferentes. Então, ter um produto que cuide da pele depois dessa lavagem. Então, um hidratante que não seja comedogênico, né? Esse termo a gente vê que são os ingredientes que podem favorecer a formação dos cravos. Então, a gente pega um hidratante óleo free, toque seco, para ele cuidar. E, quando for se expor ao sol, também um protetor solar que seja oil free, porque não adianta você fazer tudo bonitinho, daí passar no rosto lá aquele protetor solar corporal. Aí não entra do bebê. Aí a família inteira não vai usar. Aí tem que ser um protetor solar um pouco mais toque seco, tá? Para já não aumentar essa oleosidade, né? Então seria esses 3 produtos menos é mais, tá? Um sabonete de higiene suave, um hidratante que não seja comedogênico nem oleoso e um protetor solar para quando ele for se expor ao sol, que também não seja comedogênico oleoso. Aí o resto vai depender do grau da inflamação da acne, né? Pode ser só um produto tópico, às vezes alguma medicação oral. Vai depender muito do grau da inflamação. Lembrar sempre daquele menos é mais, sabe? Não usar ácido por conta, não usar ácido de dia, não usar ácido em todas as etapas. Então, às vezes, eu pego o pacientinho no consultório com a pele super sensibilizada, porque está usando sabonete com ácido, um tônico com ácido, agora tem até protetor solar com ácido. Que é o famoso ácido hialurônico. Ácido salicílico. O ácido hialurônico, ele é mais hidratante, então não teria tanto problema. Mas o ácido salicílico. E ainda uso o ácido salicílico à noite. Então, pensa só, aquela pele ficou 24 horas imersa no ácido. Uma hora ou outra vai sensibilizar mesmo. Então, fazer essa rotina menos é mais ajuda muito. Doutora, dava para conversar mais ainda. Eu tenho certeza, mas nosso tempo está estourado. E assim, você viu que eu fiquei aqui, ó, quietinha, só perguntando mesmo, porque aprendi muito e foi muito valiosa essas dicas, muito mesmo. Eu queria, por favor, que você deixasse, como você comentou, que você também faz cursos de especialização, dá especialização para médicos, né? Sim. Então, inclusive, se tiver algum médico nos escutando, mamãe queira te seguir, te acompanhar, tirar alguma dúvida, quais são as suas redes sociais? Muito bom, Mari. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, realmente, né? Quando a gente fala do que a gente gosta, poderia falar aqui a noite inteira. Então, o meu Instagram é dermato.ped. Lá eu falo muito com os médicos, eu tenho
mais de 100 alunos médicos que querem fazer o Fellow Digital Dermatoped, que é em dermatologia pediátrica. Mas as mães com certeza aprendem bastante, elas mandam muita caixinha de pergunta, a gente consegue conversar bastante com as mães também. Lá eu gosto de ensinar muito com relação aos rótulos, porque eu acho que é uma dificuldade que todo mundo tem, até o médico tem. Então lá a gente tem bastante conteúdo para aprender a ficar craque nessa leitura, que eu acho que já é meio caminho andado. E agradeço de novo o convite, foi um prazer. Ai, ó, de verdade, amei, amei, amei. Eu tô super feliz de conhecer cada pessoa, assim, que veio, né, do Brasil, de uma região do Brasil. Fiquei super feliz de ter você aqui. Quanto conteúdo bom e valioso você tem. Daria para conversar mais? Daria. Podemos combinar uma live um dia, quem sabe, num tema específico, né? Sim. Porque foi muito bom. Obrigada por aceitar, se disponibilizar, vir, né, até nós, porque é uma viagem. Foi muito bom mesmo. Espero você outras vezes e mais projetos e parcerias juntos, tá bom? Com certeza. Para você que está em casa, gente, quanta dica e conteúdo valioso. Vamos falar a verdade. Eu fiquei aqui, ó, só assim, anotando mentalmente tudo que... Muita coisa que, ó, mesmo eu, mãe de 3 filhos, achei que eu já sabia um monte de coisa e a gente ainda tem muito que aprender. Se você conhece alguma mamãe que está gravidinha, que sabe que tem que passar por esses cuidados aí e está meio perdida, encaminhe esse conteúdo para ela, porque com certeza vai ser muito valioso. Curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda a gente a trazer mais conteúdo de qualidade para você. Até o próximo Mãe em Fases.